Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa, né? A Revolução Russa, mas antes a gente vai falar um pouco sobre o contexto da Rússia czarista. Então, basicamente ali na segunda metade do século XIX, de 1850 para frente. Dentro desse período, a Rússia foi governada pelo Alexandre II e pelo Alexandre III, e posteriormente pelo Nicolau II, que foi o último imperador da Rússia. Então, o avô do Nicolau II, o Alexandre II, ele empreendeu algumas reformas importantes ali. Por exemplo, a abolição do trabalho servil e algumas outras reformas populares. Com a coroação do Alexandre III, pai do Nicolau II, ele que tinha ideais mais conservadores, não continuou as reformas empreendidas pelo imperador Nicolau II. Além disso, ele regrediu algumas políticas importantes que tinham como objetivo modernizar a economia russa. Bom, dentro desse processo, a gente percebe que a economia russa ela era semi-feudal, era essencialmente agrária. Além disso, ela era comparada à economia feudal do século XVII, né? Era uma economia altamente improdutiva. No aspecto político, a Rússia ela mantinha uma monarquia absolutista, no qual o imperador detinha o poder centralizado e não permitia qualquer forma de oposição ao seu governo. Ele reprimia violentamente qualquer oposição, qualquer ideia contrária, né, à sua autoridade. Então, dentro desse processo em que o povo russo, a sua grande maioria, cerca de 80%, era constituído por camponeses, e esses camponeses estavam vivendo na miséria, na fome e no analfabetismo muito grande, tudo isso fomentou, cristalizou no povo russo, né, uma certa oposição, uma certa ojeriza com relação à monarquia na figura do imperador Nicolau II. Então, diante desse processo, começou a haver várias agremiações, várias associações, vários grupos, várias revoltas, insurreições que procuraram, né, se organizar para lutar por reformas políticas. E até a deposição do imperador e a constituição de uma república no Império Russo. Bom, essas agremiações, algumas tiveram sucesso, como o Partido Populista, que defendia um socialismo agrário, uma reforma agrária dentro do Império Russo. Tivemos também o Partido Constitucional Democrata, o PCD, que era formado por nobres e por burgueses e defendia uma monarquia constitucional, né, similar à monarquia inglesa. Tivemos também o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, que defendia o socialismo segundo os ideais de Karl Marx dentro do Império Russo. E houve, em 1903, um congresso de unificação dos partidos, no qual se destacou o Partido Operário Social Democrata Russo, e nesse partido foram divididos dois grupos, né? O grupo dos bolcheviques e dos mencheviques. Os bolcheviques eles eram a favor de uma revolução socialista imediata, né? Já os mencheviques, eles acreditavam que a revolução ela tinha que ser parcial, ela tinha que ser por meio de reformas. Eles acreditavam que a Rússia tinha que passar por uma revolução burguesa, o que ocorreu, por exemplo, na Revolução Francesa e na Revolução Gloriosa na Inglaterra, para depois passar por uma revolução socialista. Já os bolcheviques, eles acreditavam que, mesmo que a Rússia não tivesse uma burguesia forte, porque a Rússia era constituída principalmente por camponeses, porque uma revolução burguesa ela tem que ter uma burguesia bastante importante e numerosa. Como não havia isso na Rússia, os mencheviques acreditavam que era preciso passar por um processo, né, de uma revolução burguesa e posteriormente revolução socialista. Os bolcheviques eles queriam passar por uma revolução socialista imediata, né? Então houve essas duas facções. Os bolcheviques eram a maioria, né, dentro do partido, os mencheviques eram a minoria. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a Guerra Russo-Japonesa. O Império Russo estava com ambições imperialistas. Aliás, as ambições imperialistas eram dos ambos os países, né, dos ambos os impérios. A Rússia
empreendeu essa guerra porque ela queria dominar a região da Manchúria, próxima à Coreia. E o Japão também. As motivações russas era que o imperador russo Nicolau II, ele queria ter acesso ao Oceano Pacífico, né? Já o Japão, ele pretendia colonizar aquela área, aquela região, né, para levar a sua população que estava em crescimento. Além disso, obter matéria-prima e mercado consumidor para a sua indústria que estava em ascensão, em crescimento. Essa guerra, ela terminou com a vitória japonesa em 1900, essa guerra que iniciou em 1904 e foi concluída com vitória japonesa em 1905. Foi a primeira vitória de um exército oriental sobre um exército europeu. As consequências dessa guerra foram maior descontentamento da população com relação à monarquia absolutista, com relação ao imperador Nicolau II. Né? Diante desse revés, a população russa organizou, sob a liderança do padre George Gaboni, um protesto pacífico lá, e marcharam para o Palácio de Inverno, sede do Império Russo, sede de governo do imperador, solicitando reformas, né? Solicitando reformas que aplacassem a miséria, a fome do povo russo. Esse protesto, né, que foi feito de forma pacífica, foi violentamente reprimido pelo imperador. As suas tropas imperiais massacraram os manifestantes, havendo milhares de mortos e milhares de feridos. Essa manifestação, ela tinha cerca de 200 mil pessoas, né, se manifestando ali, e foi um massacre. Tanto é que esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? Em 1905, em janeiro de 1905, ocorreu o Domingo Sangrento. Com essa resposta do imperador russo a essa manifestação pacífica, houve várias insurreições dentro da Rússia, em todo o seu território, de forma generalizada. A gente vai ler aqui um texto da carta que o padre Gaboni endereçou ao imperador Nicolau II, né, solicitando algumas reformas. Então a carta era a seguinte: Senhor, né, Imperador César Nicolau II, nós, operários residentes da cidade de São Petersburgo, de várias classes e condições sociais, nossas esposas, nossos filhos e nossos desamparados velhos pais, viemos a vós, Senhor, para buscar justiça e proteção. Nós nos tornamos indigentes, estamos oprimidos e sobrecarregados de trabalho, além de nossas forças. Não somos reconhecidos como seres humanos, mas tratados como escravos que devem suportar em silêncio o seu amargo destino. Nós o temos suportado e estamos sendo empurrados mais e mais para as profundezas da miséria, injustiça e ignorância. Senhor, estamos sendo tão sufocados pela justiça e lei arbitrária que não mais podemos respirar. Senhor, não temos mais forças, nossas resistências estão no fim. Chegamos ao terrível momento em que é preferível a morte a prosseguir neste intolerável sofrimento. Então essa foi a carta feita pelo manifestante e que recebeu uma resposta bastante violenta do imperador russo Nicolau II. Bom, as consequências do Domingo Sangrento foram as seguintes. Começou a haver revoltas em toda a Rússia de forma generalizada, e com essas revoltas também surgiram os sovietes. O que eram os sovietes? Eram conselhos de camponeses e operários, assembleias que objetivavam, que lutavam por melhores condições de trabalho e condições de vida na Rússia. Então esses sovietes, eles tiveram bastante importância dentro desse processo, tá? Então, dentro desse processo de 1900, as consequências do Domingo Sangrento foram, né, as insurreições em toda a Rússia, a formação dos sovietes, conselhos de trabalhadores e camponeses, operários que lutavam por melhores condições de trabalho e condições de vida,
esses soviets, juntamente com outros assembleias de trabalhadores, promoveram uma greve em 1905, em outubro de 1905, que foi uma greve geral em toda a Rússia. Essas convulsões obrigaram o imperador Nicolau II a promover, né, algumas mudanças no sentido de aplacar os ânimos aí dos revoltosos. Então, em 1906, o imperador russo ele prometeu reformas, empreendeu uma constituição, né, uma constituição, e prometeu eleições para a Duma, que era o parlamento russo, Então, embora o imperador Nicolau II tenha realizado essas reivindicações de promulgar uma reforma, uma constituição, de promover eleições para a Duma, essas medidas elas não foram suficientes para aplacar os ânimos do povo russo, porque dentro da Duma não tinha representante dos trabalhadores, dos camponeses e dos operários, que eram a maioria da população russa. Quem estava na Duma eram alguns burgueses ricos e uma imensa maioria de grandes proprietários de terra, e os nobres e parte do clero. Então o povo russo não estava representado. Além disso, a Duma ela não tinha um poder de decisão, era apenas consultivo, né? Era uma assembleia consultiva, que o imperador Nicolau II poderia chamar quando quisesse. Isso fez com que essas insurreições perdurassem até 1914, que foi o momento em que a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, né, na Grande Guerra. Então o povo não compreendia, o povo não entendia o motivo de o imperador entrar numa guerra sabendo que a Rússia, sabendo que o povo russo tem graves problemas internos, econômicos, que o povo está passando fome. Então, mas a ambição imperialista de querer dominar outras áreas, anexar outros povos ao seu território, fez com que o imperador russo se juntasse à Tríplice Entente, né, com a França e com a Inglaterra dentro da Primeira Guerra Mundial. As consequências da entrada da Rússia nessa guerra foram trágicas, porque o Império Russo, embora numeroso, ele era mal equipado, ele não tinha poder de fogo para empreender essa guerra. Então, houve sucessivas derrotas. Com essas derrotas sucessivas, o próprio imperador decidiu comandar o exército frente a essa guerra. E a partir daí, né, com as derrotas que houve, o povo russo começou a acreditar ao próprio imperador, né, a essas derrotas. Então, com esses conflitos, com as convulsões continuando acontecendo dentro daquele processo, dentro daquele território, o Alto Exército e a Duma, né, solicitaram ao imperador a abdicação, né. Então, dentro desse processo, além disso, a gente tem um fator importante que é quando o povo russo entrou nessa guerra, o imperador chamou a população para, né, compor o exército. Então, boa parte dessas pessoas que comporam o exército eram pessoas jovens, era mão de obra que trabalhava no campo, né, que trabalhava no campo para alimentar o povo russo. Com a entrada dessa mão de obra produtiva na guerra, agravou-se a fome, porque tiveram-se menos trabalhadores no campo. Além disso, de 1916 e 1917 houve um inverno muito rigoroso ali na região, no território russo, o que fez com que a situação piorasse bastante. Bom, a gente vai falar agora sobre as revoluções russas que ocorreram em 1917. Em 1917 ocorreram duas revoluções. Em fevereiro, a Revolução Burguesa, e em outubro, a Revolução Socialista. Bom, quando Nicolau II abdica do trono, ele passa o poder para os mencheviques. Os mencheviques, como eu havia falado anteriormente, eles eram favoráveis a uma revolução de forma gradual. Primeiro passar por uma revolução burguesa e depois para uma socialista. Os bolcheviques, eles queriam fazer essa transição de forma imediata, né? De uma sociedade
semi-feudal para já uma sociedade socialista. Bom, com o poder nas mãos dos mencheviques, inaugurou-se a República Democrática Burguesa, ou governo provisório. Esse governo ele era apoiado pelos sovietes, que eram assembleias de trabalhadores, operários e camponeses que lutavam por melhores condições de trabalho e de vida e que detinham o poder assim, de fato ali na Rússia naquele momento. Então, como a Revolução Burguesa não atendeu às reivindicações dos sovietes, né, desses conselhos de trabalhadores que almejavam por sair da Primeira Guerra Mundial, almejavam por uma reforma agrária e por melhores condições de vida para o povo russo, né, maior participação política também. Então, esse primeiro estágio da Revolução, a Revolução Burguesa de fevereiro, que foi liderado inicialmente pelo príncipe George Lvov, posteriormente por Alexandre Kerensky, não atendeu às reivindicações do povo russo, dos sovietes. Então, as revoltas, as insurreições, as greves gerais, elas começaram a ocorrer novamente, vendo que esse governo não atendia às suas reivindicações. Então, as greves continuaram em todo o país. Então, em abril de 1917, né, os bolcheviques eles fizeram uma assembleia no qual Vladimir Lenin, líder dos bolcheviques, ele leu as teses de abril, no qual ele estabeleceu que a revolução ela tinha que conter 3 importantes elementos, né? Ela tinha que lutar por paz, por terra e por pão, né? Ou seja, por paz, sair da Primeira Guerra Mundial. Ela tinha que lutar por terra, fazer uma reforma agrária, distribuir as terras entre os camponeses, e por pão, né? Alimentar, abastecer a população, né? Que passava por fome, passava pela miséria. Então esses 3 fatores foram importantes. Então, como os mencheviques eles não atenderam às reivindicações do povo e dos sovietes, os sovietes passaram a apoiar os bolcheviques, né, a tomada do poder. Então Vladimir Lenin, com o apoio dos sovietes e de outros líderes bolcheviques, tomaram o poder em outubro de 1917, instalando então, né, a Revolução de Outubro, né, todo o poder aos sovietes. Então, isso aqui foi importante. Com o sucesso da Revolução de Outubro, liderada pelos bolcheviques, se implantou, né, a reforma agrária, foi feito o Tratado de Paz com a Alemanha para que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Brest-Litovsk, importante, que foi feito em março de 1918 para que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Bom, com isso, a Duma ela foi substituída pelo Soviete Supremo, ou seja, então era um parlamento no qual todas as camadas sociais da Rússia eram representadas, notadamente as camadas mais pobres, os operários, os pequenos burgueses e os camponeses eram representados dentro desse Soviete Supremo. Bom, e começou a se concretizar as reformas de Vladimir Lenin ali, por exemplo, mudanças que visavam concluir as teses de abril. Iniciou-se a reforma agrária, nacionalizaram-se os bancos lá dentro do Império Russo, e as fábricas elas passaram a ser controladas pelos trabalhadores, pelos camponeses e pelos operários. Bom, com o sucesso da Revolução Bolchevique, membros da aristocracia, membros do partido dos mencheviques, eles começaram a sabotar o sucesso dessa revolução dos bolcheviques. E eles criaram um exército branco um exército contra-revolucionário para lutar contra a administração do Império Russo pelos bolcheviques. Com isso, né, alguns líderes, os principais líderes dos bolcheviques eram Leon Trotsky, Joseph Stalin e Vladimir Lenin. Então, como os contra-revolucionários eles montaram esse exército, o exército branco,
para lutarem contra a Revolução Socialista dos bolcheviques. Leon Trotsky ele montou um exército chamado Exército Vermelho para lutar contra o Exército Branco. Lembrando aqui que o Exército Branco ele tinha o apoio, né, de nações europeias, como França, Inglaterra e outras nações europeias que, né, não queriam que aquele processo revolucionário se alastrasse para as demais nações europeias. Então, o Exército Branco, com o apoio dessas nações europeias, começaram, né, a empreender batalhas para o controle do poder dentro do Império Russo. Então, Leon Trotsky ele começou a juntar o Exército Vermelho, composto por trabalhadores, operários, e essa guerra civil que ocorreu de 1917 a 1919 teve a vitória do Exército Vermelho, né? Lembrando aqui que os camponeses, né, geralmente eles não aderiram a nenhum dos lados dentro dessa guerra civil, mas eles eram mais propícios a entrar do lado do Exército Vermelho, né, do Exército Socialista, porque o Exército Branco não era favorável a uma reforma agrária ou a reformas políticas que tornasse a Rússia o Império Russo mais igualitário, já que assim a aristocracia, a alta burguesia e a nobreza o clero perderiam os seus privilégios. Então, sem apoio popular, o Exército Vermelho conseguiu vencer os contra-revolucionários e dar o sucesso efetivo à Revolução de Outubro, a Revolução dos Bolcheviques, a Revolução Socialista. Dentro desse período, né, de guerra civil, houve também uma política econômica de guerra, no qual essa política visava que todo o alimento produzido dentro do Império Russo deveria ser exclusivo ali para o Exército Vermelho, para que eles conseguissem vencer a guerra contra os conservadores, contra os contra-revolucionários. Bom, a gente vai falar aqui agora sobre a nova política econômica, né? Então, com a vitória do Exército Vermelho, dos bolcheviques, a Rússia ela passava por um processo ali de crise econômica e de abastecimento. Com isso, houve a necessidade de se criar uma política econômica que combatesse essa crise econômica. E foi criada a nova política econômica, que objetivava retomar o crescimento econômico e a produção de bens de consumo, né? Nesse período foi criado o Partido Comunista, e ele era o partido único permitido. Foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que reunia, né, todos os países subordinados ao governo bolchevique. Então, com isso, a economia começa a dar sinais de melhora. Bom, Lenin, nesse período também, ele começa a adoecer e ele falece em 1924, né, ficando no seu lugar Joseph Stalin. E aí, com Stalin no poder, ele começa a agir de forma autoritária e a perseguir qualquer pessoa que tenha o objetivo de se tornar um rival ali e adquirir o poder ali dentro da Revolução Socialista. Então, lembrando que, como eu falei anteriormente, a tríade a tríade que liderava ali o movimento revolucionário, o bolchevique, eram Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin. Com a morte de Vladimir Lenin, Trotsky e Stalin começaram a disputar o poder. Trotsky tinha o ideal de que a Revolução Russa fosse uma revolução permanente, né? Para ele, só dessa forma que a revolução ia conseguir sobreviver. Então, ele pretendia que a revolução fosse permanente, que ela ocorresse em outros países, que a Rússia ajudasse e que essa globalização socialista ia tornar um bloco coeso e importante, porque um poderia ajudar economicamente o outro. Já Stalin, ele era a favor de o socialismo em um só país. Primeiro, ele queria resolver os problemas internos da Rússia,
para depois, né, pensar em internacionalizar a Revolução Russa. Bom, essa disputa entre esses dois membros do Partido Comunista, a vitória foi do Stalin, e aí com a vitória de Stalin ele começou a perseguir de forma mais ferrenha todos os seus opositores e qualquer pessoa que tivesse uma importância e que pudesse colocar em xeque o seu poder ali no Partido Comunista, dentro ali desse processo revolucionário. Então, nesse contexto, Trotsky é exilado e em 1940 ele é assassinado no México a mando de Stalin. Bom, a nova política econômica ela continua em validade, sendo validada. No entanto, em 1928 se instala, né, os planos quinquenais. Os planos quinquenais têm a intenção de planificar a economia e socializá-la. Então, esses planos foi importante porque eles objetivaram primeiramente industrializar a Rússia, e aí com essa socialização a economia russa ela cresceu bastante, né? Cresceu bastante. Então, a sua economia, ela que representava em 1929, ela representava cerca de 5% da economia mundial. Em 1940, ela já representava, em 1938 e 1940, ela já representava 18% da economia mundial. Foi um crescimento bastante expressivo. Então, nesse processo, mas esse processo de revolução, ele ocorreu permeado ali de autoritarismo. Em 1927, Joseph Stalin ele instala uma ditadura na União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e comanda o Estado, né, com mãos de ferro, perseguindo, explorando todos, perseguindo os seus opositores, obrigando-os a trabalhos forçados ou a pena de morte. Bom, dentro desse processo que ocorreu a Revolução Russa, um processo importante do início do século XX, né, e que influenciou bastante aí, o mundo, se tornando um bloco importante, né, que rivalizava com o capitalismo. Bom, por aqui a gente termina essa aula. A gente vai fazer algumas atividades numa outra aula sobre esse conteúdo. Então, até breve.